Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada Meu Marido Muda Todas as Noites. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa com um jovem atraente, com toda a atenção voltada para a protagonista, perguntou se ela estava pronta para começar. Em seguida, ele começou a esticar sua camisa e sorriu levemente. A protagonista olhou freneticamente para os homens diante dela, envergonhada, e declarou que aquilo se tornará um hábito para ela. O jovem se aproximou dela e seu cabelo ficou branco prateado. A garota olhou atentamente para ele, então, com alguma hesitação, disse que estava pronta para isso, mentalmente afirmando que a mesma coisa acontecia entre eles todas as noites. Ela estendeu a mão para o corpo nu dele de forma desajeitada e incerta, mas algo a deteve, e ela percebeu que não conseguia se acostumar com aquilo, não importava quantas vezes tivesse acontecido. Ao ver a protagonista tão perturbada, o rapaz se perguntou se a garota ainda continuava tímida. Então, gentilmente, ele segurou sua mão e disse que Terriela deveria parar de se preocupar tanto. Terriela mentalmente tentou se convencer de que deveria pensar positivamente, olhando para o homem que segurava sua mão contra o peito. Questionou-se se realmente teria que passar por aquilo todas as noites, pois parecia uma loucura absoluta que a deixaria louca. Numa certa época, a jovem protagonista se curvou sobre sua mãe em prantos, que informou a Terriela que ela de maneira alguma deveria morrer e então, com um olhar insanamente pesado e cansado, disse à sua pequena filha que, se ela sobrevivesse, o mundo inteiro estaria aos seus pés. Prometeu que faria de tudo para que sua filha vivesse a melhor vida possível e sorriu felizmente pela última vez, dizendo à garota que a amava loucamente e que ela deveria sobreviver. A protagonista o fez, e agora, adulta, lembrava-se das últimas palavras de sua mãe antes de morrer. Naquele momento, a protagonista ficou em frente à mesa onde seu pai estava sentado, que informou a Terriela que ela deveria se tornar a herdeira do trono imperial do Império do Coração Magro. Mas ela decidiu olhar para o homem diante dela e pensou que absolutamente não queria fazer isso. Então, ela observou atentamente o rei de Lupion e pensou que, se soubesse como seria a atitude de seu pai em relação a ela depois de tantos anos, teria fugido há muito tempo. Mas ele a olhou atentamente e disse a ela que, aparentemente, a garota estava completamente alheia ao que estava acontecendo no continente. A protagonista Riley afirmou que, para chegar ao continente, precisaria de 2 meses ou até mais, porque há uma epidemia e um tsunami. O homem perguntou o que a garota pensa sobre a origem de um cabelo, mas ela olhou calmamente para o rei Lupion e disse que não estava interessada, e perguntou por que deveria se apresentar como pretendente ao trono se tinha uma irmã mais velha. Mas ele apenas esfregou a cabeça cansado e disse a Terriela que ela não deveria fingir não entender o que tinha acontecido, então apontou para seus parentes, incluindo uma irmã mais velha com o braço quebrado, uma irmã mais nova com uma cicatriz no rosto e um irmão mais velho com a perna esquerda fraturada. O rei Lupion disse com raiva que Terriela deveria olhar para todos os seus irmãos e irmãs porque ela havia conseguido machucar cada um deles, mas ela calmamente olhou ao redor da companhia e disse que não tinha intenção de prejudicá-los e só queria se proteger. O rei literalmente gritou para a garota que ela havia quebrado o braço de sua irmã, então a protagonista explicou que sua irmã tentou empurrá-la escada abaixo e ela ficou tão assustada que segurou o braço dela, então caíram juntas. Depois que o rei Lupion disse que ela também havia quebrado a perna de seu irmão e perguntou com raiva se a protagonista não via sua própria culpa ali, ela calmamente explicou que o rapaz tentou chutá-la, então ela também foi obrigada a se defender, e por causa do susto, ela se fechou atrás de uma cadeira, que seu irmão acabou chutando. Então, a irmã mais nova correu e se escondeu atrás da cadeira do rei e começou a chorar. E depois de ver tudo isso, Lupion olhou com raiva para Terriela e perguntou o que aconteceu com a irmãzinha, pois ela estava prestes a fazer sua estreia na sociedade e agora ela tinha essa desgraça no rosto. Mas a protagonista calmamente informou que deveriam descobrir quem deu o chicote para ela em vez de culpá-la. Então ela disse que sua irmãzinha se machucou enquanto estava brincando com Terriela, e disse friamente que estava tudo bem, mas ela não entendia como alguém poderia dar uma coisa tão perigosa para uma criança. Nesse momento, a irmã mais nova do personagem principal começou a chorar e sua irmã mais velha correu até ela e disse que a menina não deveria se preocupar porque encontrariam o melhor curandeiro e ele certamente removeria a terrível cicatriz de seu rosto. O rei Lupion gritou, dizendo para Terriela parar de arranjar brigas e escândalos na família. Então perguntou como suas irmãs e irmão haviam se tornado quase inválidos e ela não tinha um arranhão sequer. Então, a protagonista pensou sobre qual era a pergunta que realmente mantinha seu pai em suspense.
Tudo porque ela tem um poder secreto que ninguém conhece, nem o rei nem os membros da família. Então, a garota olhou confiantemente para Lúpion à sua frente e disse que definitivamente havia uma explicação. Se ela tivesse mentido, não estaria viva por muito tempo, porque toda a sua família quer matá-la. Nesse ponto, o rei jogou o tinteiro na garota com raiva e gritou seu nome com fúria. Depois informou resolutamente que ela não poderia mais resistir e teria que ir de qualquer maneira como pretendente ao trono do Império do Coração Magro. Olhando para as manchas de tinta no luxuoso tapete, a protagonista pensou que isso a lembrava loucamente das marcas no guepardo real que Tariela havia deixado com sua própria existência, mas ninguém teria coragem de lhe falar sobre isso. No entanto, no momento seguinte, a garota não teve absolutamente nenhuma reação ao ser sujada e calmamente informou ao pai que se ele a fizesse sair, ficaria extremamente descontente. Querogene é o único sucessor legítimo filho da rainha, bem como herdeiro do trono. E ele era o irmão mais velho da protagonista, além de ser a única pessoa que realmente se importava com ela. Então, ela olhou cuidadosamente para o rei Lúpion e se perguntou se ele havia esquecido quanto que Riga a amava. Ela percebeu tristemente que seu irmão não estava aqui agora, pois havia saído para investigar uma nova epidemia, mas ele teria defendido ela. E aparentemente o rei sabia disso, então obviamente planejou antecipadamente e enviou o menino embora. Então, a protagonista olhou para ele seriamente e disse que, no que diz respeito ao imperador do Império do Coração Magro, o homem estava bem ciente de que havia executado metade de seus ministros assim que obteve o título. Ela também ouviu dizer que todas as noites o homem se trancava em seu quarto e bebia tanto que confundia o dia com a noite. E quando os ministros pediram para ele decidir sobre uma candidata à imperatriz, ele reuniu todas as nobres filhas do império e dizem que ele não gostou de nenhuma delas, então as enviou de volta. A protagonista lembrou que, quando a luta pelo trono começou, ficou loucamente surpresa que o atual imperador havia matado todos os seus irmãos e assim assumido o trono. Depois, ela examinou o rei Lúpion e relatou que o imperador Coração Magro é um tirano, mulherengo e bêbado, então é justamente chamado de pior imperador do continente. Mas o homem olhou para a garota diante dele e informou com raiva que ela tinha que ir, porque a única coisa boa sobre Terriela era que seu rosto era muito parecido com o da mãe dela e era bonito o suficiente, então tinha que ser usado antes que fosse arruinado. No momento seguinte, Terriela olhou seriamente para o rei e se perguntou se ele realmente planejava enviá-la para a morte, momento em que sua irmã mais velha e seu irmão falaram com ela e informaram a garota que se ela tivesse morrido antes, não teriam que fazer isso. Então, com um sorriso sarcástico, ela disse que não entendia como a garota ainda estava viva, porque antes ela estava quase morta, mas sua mãe de alguma forma conseguiu salvá-la. A protagonista lembrou que tinha 6 anos quando ficou muito doente, então sua mãe, sentada ao lado da criança doente, disse que estaria tudo bem se ela não se lembrasse de nada do que estava acontecendo, porque ela estava com febre alta e era um milagre que a criança tivesse sobrevivido. Ela realmente não se lembrava de nada disso e só soube o que havia acontecido por causa de rumores. Então, ela soube que, para salvar sua vida, sua mãe havia cruzado o mar em outros países e explorado as entranhas das montanhas. Foi por causa desses esforços para salvar sua vida que a protagonista lutava para sobreviver em tal ambiente. Ela olhou determinada para o rei Lúpion quando ele informou que Terriela não deveria nem tentar mudar a decisão que já havia sido tomada, mas a garota absolutamente não pensou nisso e só ponderou o fato de que ela precisava manter a promessa que havia feito à sua mãe. No momento seguinte, o rei anunciou que Terriela deveria seguir para o Império do Coração Magro com pensamentos de cumprir seu dever, mas de repente ela foi agarrada sob os braços por 2 guardas e ficou surpresa com isso, sem perceber o que estava acontecendo. Mas no momento seguinte, o rei Lúpion sorriu maliciosamente e informou a Terriela que ele tinha completamente esquecido de avisá-la que ela partiria para o Império imediatamente. Ela olhou para ele com indignação e o chamou de repugnante, então gritou para os homens a soltarem. O tempo passou e a protagonista não está satisfeita sentada em sua carruagem, pensando sobre o que deveria ter percebido quando o rei enfatizou que a jornada levaria pelo menos 2 meses. Então, 2 meses é um bom resultado se houver uma carruagem e um bom cavalo, mas eles não tinham, e Terriela acabou tendo que viajar por 3 meses. Ela pensou sobre o fato de ter ouvido antes que muitas princesas haviam vindo ao Império de Leonhardit para competir pelo título de imperatriz, mas todas foram rejeitadas. Então, seu plano original era chegar, deixar sua bagagem e descansar após a jornada, e só então veria o imperador. Se era assim que deveria acontecer, não havia motivo para se preocupar.
Por não poderem se encontrar neste momento, Miss caminhava calmamente para seu quarto, pensando felizmente que ele não iria gostar dela rapidamente e que imediatamente fugiria daqui do Império do Coração Magro e do Reino de Lúpion. Então, ela pensou que a razão pela qual não havia fugido antes era que Terriela podia tolerar qualquer coisa, não importa o quanto seus parentes a incomodassem, e ela tinha um plano de vingança pronto de qualquer maneira. No entanto, ela não está satisfeita com o fato de que, mesmo que tenha um relacionamento, vendê-la para um estranho é um novo tipo de bullying e, se o imperador a rejeitar, ela tem certeza de que, quando voltar para a casa de Lúpion, encontrará um novo estranho, caso em que definitivamente não poderá escapar. Então, ela pensa que está insanamente irritada com tudo isso e está pronta para viver sua vida fugindo, mas depois se acalmou e pensou felizmente sobre o fato de que o Império era grande o suficiente para que ela provavelmente não fosse encontrada, e a motivou a ser rejeitada por Sua Majestade, o Imperador, o mais rápido possível e depois viajar. Mas de repente ela se virou e viu um homem alto de cabelos escuros caminhando na frente dela, cercado por seus servos, e então ela se perguntou excitada se este homem poderia ser o pior imperador do continente. Seu nome era Livanfel Leonhardit. Surpreendida com o homem que já havia se aproximado dela, a protagonista pensou que não iria gostar deste jovem em particular. O homem a olhou animado e perguntou se ela era a princesa do reino de Lúpion. Ela se curvou nobremente diante dele e fez uma reverência para saudar Sua Majestade, o imperador do Império Leonhardit, e se apresentou como a princesa do reino de Lúpion, Terriela Lúpion. Ela ficou chocada por absolutamente nunca esperar encontrar este homem aqui e não entendia como ele poderia saber que ela havia chegado e talvez agora ele decidiria mandá-la para casa imediatamente após sua chegada. Mas o imperador não o fez, e olhando atentamente para a garota que ainda estava curvada, pediu-lhe que se levantasse e se tornasse ereta. Ela fez isso e então olhou para o rosto do imperador com toda a sua atenção, sem saber o que esperar do homem. Mas de repente, em algum momento, a observação dele sobre a garota se tornou algo mais e seus olhos se abriram largos com surpresa. Enquanto isso, a protagonista observava cuidadosamente suas emoções e não entendia essa reação por parte do jovem homem, e estava confusa com a intensidade com que ele a encarava desprotegida. Mas de repente, o rápido imperador vivendo em plenitude Linhart se aproximou dela, causando surpresa à garota. Com os olhos ainda bem abertos, ele anunciou que finalmente conseguiu encontrá-la. Ela olhou para ele surpresa, sem entender que situação estranha havia acontecido, e ainda não percebendo qual era a mensagem por trás das palavras de Livanfel. Ele sorriu felizmente e disse a Terriela que queria que ela se casasse com ele. Mas ela literalmente brilhou e ficou envergonhada, e disse a Sua Majestade o Imperador que ela tinha entendido errado e pediu para ele repetir. Mas mal ela fez isso, o homem sorriu feliz para ela e informou que queria que a garota se casasse com ele loucamente. Ela percebeu que deveria fazer isso para desapontar o Imperador com sua saúde. Então, ela disse tristemente que provavelmente deveria procurar um médico. Ela perguntou se tinha ouvido corretamente que o imperador queria mandá-la para casa imediatamente, mas ele, sorrindo, se aproximou dela e perguntou se era a terceira vez que ela queria ouvi-lo propor. Mas neste momento, Oni não aguentava mais e literalmente gritou sem compreensão, perguntando se Livanfel realmente queria levá-la como esposa. Ele sorriu felizmente, observando tal reação divertida da garota, e disse que eles poderiam curar seus ouvidos e parece que agora ela está bem. Ela ficou literalmente chocada e não entendia por que o imperador queria casar com ela. Talvez fosse apenas um sonho e na verdade ela ainda está na carruagem e só está indo para o Império Linhart e por causa do cansaço da estrada está sonhando tamanha bobagem. Ela pensou que ele devia ser louco para querer se casar com alguém como ela. Naquele momento, Leonhard virou-se para seu conselheiro, Jiren, e disse que a dama havia concordado com sua proposta, então precisavam concordar com o dia da cerimônia de casamento. Depois de olhar cuidadosamente para o imperador, ele perguntou a Sua Majestade se ele desejava escolher o próximo dia livre, mas ele o olhou infeliz, o que custou o prêmio no rosto de Jiren. E então explicou que os rapazes deveriam ir ao sacerdote e o sacerdote ajudaria a escolher uma data adequada, pois neste dia o império verá a princesa imperatriz, então não pode escolher qualquer dia no calendário. Depois disso, Jerome disse que ele também não deveria escolher uma data que não estivesse muito distante. A personagem principal observou tudo isso com grande surpresa e pensou que aparentemente o imperador claramente precisa de um médico, pois não está saudável mentalmente. Mas Chikate não deu absolutamente atenção a ela, e Jiren se perguntou se o imperador queria que ele encontrasse um equilíbrio entre os dois extremos.
Mas o imperador cruzou os braços diante dele e disse a seu conselheiro que ele deveria escolher um dia que estivesse suficientemente próximo e bom o bastante. Duran olhou para o imperador com toda a sua atenção, ouviu suas demandas e disse que entendia e tentaria escolher um dia mais próximo. A protagonista olhou excitada para o imperador e percebeu que agora estava lidando com um homem alcoólatra, violento e luxurioso, que era literalmente o pior em todo o continente, e ela não poderia se casar com tal homem, pois havia vindo aqui para escapar de sua casa odiada, não para se tornar imperatriz. Então, ela se virou excitada para o homem e tentou explicar que não considerar o casamento deles era uma boa ideia. Ele a examinou e disse que ela havia chegado como candidata ao trono de imperatriz, e Terriela confirmou animadamente sua suposição, mas depois ela ficou chocada ao perceber por que o imperador havia dito tais palavras. Afinal, ela realmente só havia sido enviada ao império para se casar com este jovem, então não havia motivo para ela recusar. Interrompendo seu choque, Livanfel virou-se para Jiren e perguntou onde a princesa planejava ficar. Ele calmamente informou que seu lugar era em um prédio separado no lado sul da família real. Ele pensou profundamente sobre o fato de que não podia permitir que a futura imperatriz vivesse em algum anexo do palácio. Pegando o fio do pensamento de Livanfel, Jiren perguntou se o imperador queria trazer as coisas para o palácio principal. A heroína ficou chocada ao ver o majestoso e enorme prédio e não entendeu se Livanfel realmente queria que ela vivesse em um prédio tão grandioso, onde o imperador e toda a sua família viviam. Mas ele explicou calmamente que até que um quarto separado fosse preparado para a futura imperatriz, Jiren deveria colocá-la no quarto para hóspedes especiais. Terriela ficou horrorizada ao saber que seria colocada na suíte VIP no palácio principal, onde toda a família real estava reunida, o que não a agradou. Mas de repente, a atenção de Livanfel foi atraída pela mala que estava aos pés da protagonista e afirmou que parecia que a princesa estava com pressa para chegar ali, portanto, trouxe consigo apenas uma mala. Então ele perguntou a ela com um sorriso se ela estava tão animada com a esperança de encontrá-lo que havia esquecido completamente de outras coisas, o que causou um grande embaraço à protagonista. O homem perguntou a ela se ela realmente queria muito encontrá-lo. Mas depois ela pensou com raiva que, se soubesse que seria assim, teria trazido muito mais coisas consigo, ganhando algum tempo antes de encontrar o imperador. Ele examinou a carruagem dela e se perguntou se era a carruagem na qual a protagonista tinha chegado. Ela confirmou de forma desajeitada que sim. Ele olhou preocupado para Jiren e perguntou sobre a situação econômica no reino de Lupien, mas ele disse que estava tudo bem no reino e não tinha ouvido falar que as pessoas lá estavam necessitadas, mas o melhor a fazer era perguntar à própria dama. No momento seguinte, Livinful fez uma pergunta que deixou a protagonista extremamente envergonhada e ela realmente não sabia como responder, pois ele relatou que a maior parte da bagagem de Terriela parecia um pouco velha e inutilizável. Então ele perguntou se a princesa decidiu trazer as coisas que iria jogar fora. Naquele momento, ela lembrou-se de seu pai, o rei Lupion, e pensou que ele era apenas um ganancioso idiota que a havia enviado para o imperador para se casar com ele e lhe deram quase lixo junto com ele. E aparentemente, nenhum deles sequer pensou que o imperador ficaria furioso quando visse a princesa desarrumada. Ela não entendia como puderam calcular tão mal e arruinar tudo no final. Logo percebeu que o olhar do imperador ficou completamente desagradável enquanto ele examinava sua carruagem, o que a deixou muito desconfortável e assustada. Então ela percebeu que, se dissesse que não ia se casar com ele, seria como pedir para ele matá-la ali mesmo. Então, ela pensou em nada melhor do que levantar a mão animadamente e perguntar se poderia descansar após uma viagem tão longa e ir para seu quarto para se limpar um pouco. Ela pensou que sua fuga provavelmente seria adiada indefinidamente. Um pouco depois, ela estava deitada em uma bela banheira cercada por serviçais carregando, desfrutando de seu tempo e pensando que se sentia incrivelmente bem naquele lugar, pois havia ótima comida por toda parte e também estava sendo massageada com óleos aromáticos por serviçais carregando. Mas em certo ponto, enquanto desfrutava de todos os benefícios que seu status como futura imperatriz implicava, Terriela percebeu que estava se acostumando rápido demais e não deveria relaxar. Mas depois de permitir um momento de fraqueza, ela se perguntou se era isso que a vida como imperatriz realmente parecia. Então, à noite, olhando para o pátio do lado de fora de sua porta, ela pensou que seria uma pena deixar tudo para trás, mas ela não poderia se casar com um tirano, pois sua mãe lhe dissera para escolher um homem bom e digno para se casar.
Mas de repente, Living Full-Earth se aproximou por trás dela e perguntou que pensamentos sombrios haviam escurecido tanto o humor da protagonista, após o que ele sorriu de maneira estranha e perguntou se a garota queria fugir, mas informou calmamente que tal ato não levaria a nada de bom. A protagonista observou de perto cada movimento dele e percebeu que aparentemente ele pensa que pode assustá-la com o destino do reino de Lupion e aparentemente ele pensa que este reino pelo menos se importa com ela, mas para sua grande surpresa, o rapaz informou que Terriela não havia levado consigo uma carruagem adequada, nem qualquer bagagem, nem mesmo levou vestidos, exceto aquele com o qual havia chegado, o que provava que ela não seria muito perdida em sua terra natal. Então, ele calmamente informou que não estava preocupado com o futuro do reino de Lupion, mas sim com o futuro da princesa. Seus cabelos estavam se desenvolvendo ao vento da noite e ela estava hipnotizada, olhando para o homem, sem saber como interpretar tais respostas. Então ela percebeu que Livanfel agora parecia incrivelmente misterioso, com a lua escondida atrás de uma nuvem sombreando seu rosto masculino. Então ela não conseguia entender o que ele estava pensando ou como ele parecia naquele momento. Mas depois a protagonista disse que seria incrivelmente constrangedor se todos ao seu redor descobrissem que a princesa Terriela Lupion tinha poderes secretos, e ele se perguntou como isso poderia terminar. Naquele momento, olhando cuidadosamente nos olhos dele, a protagonista percebeu imediatamente que a atmosfera em seu quarto havia mudado dramaticamente. O imperador do glorioso predador relatou que, aparentemente, pela primeira vez em centenas de anos, um sim havia nascido. Terriela podia sentir claramente o perigo inexplicável que vinha do imperador por causa daquele olhar penetrante. Depois disso, o homem disse que o nascimento do santo era esperado não apenas por todo o Sagrado Império, mas também por todo o continente. Depois, ele perguntou o que aconteceria com a princesa se todos os outros soubessem sobre isso. Ela corou literalmente de vergonha, sem entender como o homem poderia descobrir isso porque, apesar de todo o abuso no reino de Lupion, ela não deixou um arranhão e mesmo com ferimentos graves. Ela não morreu porque tem um poder sagrado secreto e ela realmente era uma santa. Mas no próximo momento, a protagonista não pensou em nada melhor do que negar indignadamente suas palavras, mas ele sorriu de forma incomum e disse que a garota havia pensado por muito tempo em suas respostas. Ela apenas sorriu constrangida e disse que ele havia imaginado isso e que ela estava apenas muito surpresa com tais acusações. Então, começou a pensar mentalmente em como o jovem poderia ter descoberto isso e pensou que ele poderia ter espionado de volta ao reino, mas percebeu que isso não era absolutamente possível. Então, ela começou a analisar o fato de que nunca havia usado seu poder sagrado antes, então ninguém poderia ter adivinhado que ela o tinha, mas mesmo que ela não fizesse nada a respeito, as feridas ainda se curariam por si mesmas. Mas interrompendo-a de seus pensamentos agonizantes, Living Full-Earth perguntou se a protagonista sabia o que estava acontecendo no continente. A garota olhou animada para o lado e afirmou que não tinha ouvido falar disso antes porque agora os continentes e o mundo inteiro estavam literalmente desmoronando diante de seus olhos, pois fazia 20 anos desde que a árvore-mãe, a fonte de toda a vida, murchou e morreu, e os ventos da morte começaram a soprar no continente e assim a praga e desastres naturais atingiram toda a terra, constante seca ou, pelo contrário, inundações que não permitiam o cultivo de grãos e vegetais. Então as pessoas morriam tanto de desastres quanto de fome, e a seca levava a um grande número de incêndios em massa que faziam com que animais selvagens deixassem as florestas e atacassem as pessoas, e o mar estava constantemente em fúria com tempestades e tsunamis. Então navios mercantes e barcos de pesca afundavam e ninguém conseguia escapar. Depois que o imperador perguntou se ela sabia por que as pessoas estavam tão ansiosas pelo nascimento de uma santa, mas ela disse que não tinha ideia sobre isso, mas então ela disse que havia mencionado anteriormente que não era uma santa. Mas Living Full-Earth apenas disse que ele achava que a santidade era um presente e uma manifestação do amor divino, mas depois assustou a protagonista fora de seus sentidos. O imperador disse que há pessoas que acreditam que a vida voltará ao continente. Depois que a santa se voltar novamente para a divindade e disse que seu medo vem de uma fé cega e distorcida. Terriela olhou ao redor para Living Full-Earth frustração e não conseguia entender como o governante de um estado vizinho poderia descobrir que ela era uma santa e então ela examinou seu olhar penetrante e observou que ao ver seus olhos tinha a sensação de que esse homem a via através dela e ela não entendia como sair dessa situação e então lembrou-se cuidadosamente da promessa que fez a sua mãe de que nunca contaria sobre seu poder. Mas então percebeu que de fato cumpriu essa promessa. E esse jovem havia descoberto por si só.
Em seguida, observando Terriela, uma pergunta reportou que se a protagonista planejava fugir, então todas as outras pessoas saberiam que ela é uma santa e então ela não seria capaz de escapar da atenção aumentada. Ele calmamente disse a ela que seria bom se a santa aparecesse agora quando era necessária, embora as pessoas pudessem se enganar sobre ela ser capaz de salvar todos. Mas ele calmamente olhou para o rosto dela e disse que a garota não deveria negar isso porque ele já sabia de tudo, então suas mentiras eram sem sentido, mas ela perguntou por que ele achava que ela estava mentindo para ele, mas para sua grande surpresa, ele sugeriu que fossem juntos ao templo para ter certeza. O sacerdote espiritual poderia confirmar se ela é quem ele pensa que é porque o Império, ao contrário do reino, tem sacerdotes de alto nível. A protagonista olhou para o homem infeliz, sem entender como poderia sair dessa situação, enquanto o imperador calmamente informava que o sacerdote teria poder suficiente para entender a verdadeira natureza da garota, ela não seria capaz de mentir para ele. Ela imediatamente começou a pensar que não deveria ter se escondido no quarto antes e que a melhor opção teria sido tentar escapar imediatamente depois de chegar aqui, mas ainda reunindo toda a sua determinação. Ela se perguntou animada se o imperador tinha decidido chantageá-la, mas ele apenas riu, questionando por que a garota usa palavras tão horríveis, por que ele está apenas dizendo o que pode acontecer no futuro e parece que a protagonista o entendeu mal. Ela literalmente tremia de medo sem saber o que fazer e começou a pensar que talvez a melhor opção fosse fugir agora. Então, Living Fulleanhart, olhando intensamente para a bela lua cheia fora da janela, disse que nem sequer tinha pensado em levá-la ao templo. Se ele realmente quisesse fazer isso, teria feito imediatamente sem mais delongas e então, para grande choque da garota, ele disse que na verdade queria o oposto exato. Então, com um sorriso no rosto e os cabelos penteados para trás, ele disse que acreditava que ninguém deveria saber a verdade sobre o verdadeiro poder de Terriela. Então, ela imediatamente se lembrou do ex-imperador e percebeu que quando se encontraram à tarde, esse homem definitivamente tinha cabelos pretos, mas agora estavam literalmente brancos como a neve. Examinando o homem que se aproximava, Terriela sentiu que talvez tenha pensado que ele era moreno ou talvez houvesse uma pessoa completamente diferente com ela. Mas, para sua grande surpresa, Livanfel informou que ele estava frenético para proteger a protagonista. Depois disso, ele começou a desabotoar lentamente a camisa e disse que queria protegê-la, assim como seu segredo. Terriela só pensava na razão pela qual o imperador começou tão de repente a se despir e sugeriu que talvez esse homem quisesse que ela usasse seu poder agora. Naquele momento, o jovem olhou confiantemente para a protagonista e disse que queria que ela ficasse com ele, então, a abraçou ternamente, movendo as mãos dela para o peito dele. A protagonista, a princípio, horrorizada, não sabia se podia realmente tocar no corpo do imperador, após o que afirmou que absolutamente não estava pronta para tal intimidade. No entanto, após se recompor, ela viu a tatuagem em seu peito e então percebeu que era um galho de árvore e era uma barreira mágica, um selo, bem acima de seu coração, e ela já tinha ouvido falar disso antes. Então, ela se lembrou que aconteceu no dia seguinte à morte da árvore do mundo, quando o continente estava no meio de um pesadelo e as pessoas estavam desesperadas. Mas então um alquimista apareceu de repente e disse que poderia trazer seu continente de volta à vida. O alquimista chamado Geneva, que não podia ser comparado a mais ninguém em poder e conhecimento, desafiou os próprios deuses. Ele extraiu seiva dos galhos de uma árvore morta e começou o experimento de injetar a seiva no sangue das pessoas e sob o disfarce de uma missão para salvar o mundo. O alquimista realizou seus inúmeros experimentos. No entanto, no momento em que a seiva da árvore entrava no corpo humano, a pessoa morria imediatamente, assim como os galhos da árvore em si. Para evitar que isso acontecesse, um padrão foi esculpido sobre o coração, criando uma barreira protetora. Mas foi como se os deuses estivessem zombando da humanidade, pois todos os sujeitos morreram, secos e congelados, em poses bizarras que lembravam estátuas ou galhos de árvore, e as tentativas de resistir aos deuses se revelaram uma piada cruel. As pessoas começaram a procurar por toda parte o alquimista e seus amigos tinham literalmente desaparecido. Então, a protagonista, ainda segurando a mão de Livanfel, perguntava-se por que ele tinha um selo, quando a protagonista explicou calmamente, sorrindo, que tudo era simples o suficiente. Afinal, ele foi a primeira e última pessoa a sobreviver a esses experimentos do alquimista. Mas Terriela olhou preocupada para ele e perguntou se ele não sabia que qualquer pessoa que participasse do experimento seria executada se isso se tornasse conhecido.
Ele acariciou suavemente a pele macia de sua mão e disse que certamente sabia disso, e um dos acordos de paz no continente foi concluído por meio de uma reunião para acabar com a pena de morte e a inimizade, e Livanfel, quando era apenas um príncipe, tornou-se parte disso. Mas então ele se inclinou sobre a garota, a examinou e disse que havia contado isso a ela por um motivo. Na verdade, ele queria pedir a ela que tentasse usar seus poderes nele. Então, sorrindo e sussurrando no ouvido da protagonista, disse que agora que conheciam os segredos um do outro, não tinham nada a temer. A garota entendeu o que ele queria dela, mas se sentiu desconfortável, pois não sabia como usar seus poderes, já que nunca tinha feito nada assim antes e não tinha certeza do sucesso. Mas então ela pensou que aparentemente o imperador estava disposto a correr o risco porque realmente queria isso tão desesperadamente. Então, ela colocou as mãos em seu peito e pensou que deveria tentar se concentrar e canalizar a energia. Naquele momento, ela e cada movimento seu estavam sendo observados de perto por Livanfel, que se perguntava se a protagonista queria afastá-lo e fugir. Então, gentilmente, segurou-a pela cintura, puxando-a para mais perto dele, enquanto ela, ainda constrangida, com as mãos descansando em seu peito, tentava pedir para parar, pois não conseguia se concentrar naquele momento. Para a grande surpresa de ambos, a tatuagem brilhou intensamente com um brilho dourado, e até Terriela ficou loucamente surpresa com isso e não entendia o que estava acontecendo. Naquele momento, com cabelos escurecidos, Livanfel disse que anteriormente havia prometido que não contaria o segredo da princesa a ninguém e então, examinando seu rosto, perguntou-se: a partir de agora, a garota o curaria todas as noites com seus poderes. Ela ficou loucamente surpresa e não conseguiu encontrar palavras para comentar sobre tal coisa, mas não foi necessário, pois o imperador, como uma fera predatória, olhou para Terriela e pediu que ela ficasse ao seu lado o tempo todo e depois pediu-lhe para usar sua magia apenas nele. Nesse ponto, rumores haviam se espalhado por todo o palácio imperial de que o imperador havia decidido se casar com alguém e então outra pessoa relatou que Livanfel estava se casando com uma princesa recém-chegada do reino de Lúpion. Mas seu interlocutor perguntou animadamente se não era apenas um boato, então o outro confirmou sua especulação e disse que havia ouvido antes que os aristocratas já haviam começado a enviar convites de casamento e dizem que o imperador cuida muito bem da noiva e não deixa ninguém além das empregadas de plantão em seus aposentos. É por isso que a maioria de seus servos no palácio viu a princesa apenas de longe, mas a garota parecia como se a própria deusa tivesse se tornado humana e ela era insanamente bonita. Então, enquanto se preparavam para a garota um prato insanamente bonito e apetitoso, a empregada relatou que a princesa estava muito magra, de modo que era assustador não ser levada pelo vento. Então aparentemente o imperador enviava muita comida deliciosa para fazê-la se sentir melhor. Enquanto saíam, as garotas pensavam em quem tinha acesso ao quarto da princesa e se perguntavam quem tinha acesso a ele, mas uma delas pensava que aparentemente a princesa guardava algum segredo ou atraía pessoas, e de qualquer forma, ninguém, nem mesmo os servos, esperavam que o lugar da imperatriz fosse ocupado. Afinal o imperador Linhart era uma pessoa bastante específica e aparentemente a princesa conseguia atrair as pessoas para si e queria segui-la, o que é uma qualidade maravilhosa. Para o governante, a protagonista estava deitada em sua cama horrorizada pensando sobre o fato de que o imperador tinha um conselheiro realmente bom, Jeren, porque ele organizou o casamento deles insanamente rápido. Mas o imperador também estava acompanhando seu conselheiro e então ele pensou que, como a garota concordou em se tornar imperatriz, seria possível transformá-la em um quarto na despensa com presentes e também visitar o quarto onde a última imperatriz havia morado e ainda assim seu quarto ficava no Palácio de Damasco, que é insanamente perto da Árvore da Paz, um lugar onde mesmo no caos a bênção da árvore é preservada. Depois disso, a protagonista ficou envergonhada ao pensar que nenhum imperador jamais concederá um palácio inteiro a alguém antes, o que a fez sentir-se insanamente envergonhada. Além disso, ela se sentiu ainda pior porque o palácio era realmente insanamente bom e para piorar a situação, seu quarto estava insanamente perto dos imperadores. Ela não entendia como poderia ficar calma em um quarto tão perto de Liv em full volume Hearts. Mas então Terriela se acalmou e pensou que, por mais que ressentisse, agora ela tinha tudo que ela jamais tivera antes: vestidos, joias, o quarto de uma ex-imperatriz e um castelo inteiro. E aparentemente, agora ela estava vivendo uma vida verdadeiramente luxuosa que nunca conhecera antes. Mas Terriela pensou tristemente que, vivendo em tal luxo, ela tinha muito medo de voltar a uma vida passada de medo e humilhação.
Mas levantando-se de sua cadeira, a protagonista percebeu que ela e Live em Full Volume Heart estavam na mesma situação, então ela precisava acreditar nele. Mas então ela pensou tristemente sobre o fato de que seu futuro marido era a única pessoa de seu tipo que havia sobrevivido ao experimento, e esse pensamento literalmente não cabia em sua cabeça, afinal, ela tinha ouvido dizer que ninguém jamais havia sobrevivido a tal experimento. Então ela perguntou ao seu futuro marido sobre isso. Ele calmamente explicou que tudo não passava de lendas e contos de fadas, pois ele era a prova direta disso. Naquele momento, Teriela se perguntou o que aconteceu depois que ele se tornou imperador ou se ele estava envolvido nesse experimento enquanto ainda era príncipe. Seu olhar atento não passou despercebido pelo rapaz, que sorridentemente informou que seu corpo estava perfeitamente bem, então ela não tinha com o que se preocupar. E então, para a surpresa da protagonista, ele sorriu carinhosamente e disse que, graças à garota, ele se sentia bem. Mas, na próxima noite, a magia do selo começaria a funcionar novamente e a cor de seu cabelo mudaria. Ela ficou loucamente surpresa e se perguntou se ninguém jamais havia notado as mudanças que eram tão óbvias antes. Mas, então, para sua grande surpresa, o imperador perguntou se a protagonista havia ouvido dizer que, à noite, ele se trancava em seu quarto e bebia a noite toda. O jovem provavelmente era quem havia espalhado tais rumores, mas ele disse que era um álibi realmente bom que excluía encontros indesejados. Neste momento, ele sensatamente observa que, quando ainda era príncipe, havia muito menos interesse nele, então era fácil para ele se esconder sem tais rumores. Mas agora era completamente diferente. Depois disso, ele lançou um olhar atento para a protagonista e informou que essa era a razão pela qual ele precisava de Teriela Lupion. Ouvindo tal coisa, a protagonista ficou excitada ao pensar que, antes, todos que tinham algo a ver com o experimento haviam sido mortos, independentemente de gênero, idade ou status social. Ela percebeu que, se o segredo de Live in Full Volume Heart fosse revelado, o continente seria mergulhado em guerra. Seria outro desafio para os deuses, a guerra irromperia tanto dentro quanto fora do império e o imperador seria derrotado. Ela se perguntou por que ele não recorreu a um sacerdote ou a um curandeiro que tivesse habilidades semelhantes às dela, mas como ela era capaz de curá-lo, alguém mais também deveria ser capaz. Mas Live in Full apenas abaixou a cabeça tristemente e disse que tinha avisado anteriormente que esse era o segredo compartilhado deles com a princesa, então ninguém deveria saber sobre isso. Mas a garota olhou para ele incerta e perguntou o que aconteceria se ela falasse acidentalmente, e ele respondeu calmamente que, nesse caso, provavelmente apenas a mataria. Então ela o olhou cuidadosamente e perguntou por que ele confiava nela tão facilmente como ele sabia que ela tinha poder sagrado. Ele tentou evadir a resposta e disse que apenas tinha suposto, mas a protagonista sabia que não era assim, então ela lhe deu o olhar mais confiante e disse que o imperador estava certo do que estava dizendo. Então ela lembrou que apenas sua mãe sabia sobre seus poderes, então ela perguntou como ele sabia de tudo, depois do qual, para o grande choque do príncipe, ela perguntou se ele conhecia sua mãe, mas ele assegurou de forma atrapalhada que não conhecia sua mãe. Então ele disse que antes disso, ele tinha informações de que a santa poderia curá-lo e aparentemente seu corpo reagiu e sentiu a energia sagrada nela, mas ele disse isso de forma incerta, o que não passou despercebido por Teriela. Mas a garota não o questionou mais e o assegurou que estava tudo bem e que não havia problema, sua pergunta era apenas por curiosidade. A garota olhou para o rosto do homem e pensou que se concordasse, ela se tornaria uma cúmplice. Se fossem descobertos, ela também seria executada, então as consequências de revelar seus segredos são muito diferentes. Então ela olhou para seu rosto com grande desagrado e se perguntou como ele podia falar tão calmamente sobre algo assim, mas ele disse que se a protagonista não concordasse, ela poderia ir ao templo para contar a verdade e voltar aos deuses. Mas ela obviamente não queria isso. Então ela se preocupou e se perguntou se tinham alguma chance de resolver o problema. Depois se perguntou se deveria fugir ou se era tarde demais. O imperador sorriu astutamente e perguntou se ela estava pensando em fugir novamente. Então ele disse que seria muito difícil para Teriela se esconder quando todos soubessem quem ela realmente era, porque todos os cidadãos do continente se apressariam para encontrar a santa. Então ele disse que se a protagonista tivesse feito um acordo com ele, ela estaria em vantagem também. Então ele facilmente disse que, desde que não houvesse um grande desastre, eles poderiam fazer o que quisessem. Então ele a examinou e disse que, ao se tornar imperatriz, ela teria mais poder do que se poderia imaginar.
Depois disso, ele começou entusiasticamente a contar para a protagonista que com seu poder ela seria capaz de dobrar qualquer um e fazê-los fazer o que ela quisesse, porque seu status permitiria tal coisa. Mas a protagonista nem terminou de ouvir e pegou a mão dele e a sacudiu, dizendo que concordava com tal arranjo. Então, com um sorriso, ela começou a pensar que não importava se era fácil ou difícil, porque qualquer problema poderia ser resolvido e o imperador seria morto mais cedo ou mais tarde, porque o mundo era cruel o suficiente. Depois de notar seus olhos ardentes, Li Winfu relatou que o olhar da princesa estava transbordando de determinação, o que ele gostou imensamente. Então, a protagonista lembrou-se de todos os detalhes de sua conversa e percebeu que agora estava exatamente na mesma situação e agora o imperador precisava dela para não morrer e ela não morreria de nenhuma doença, nem mesmo a mais forte que poderia abalar a saúde do imperador. Mas ela ainda estava preocupada com como Li Vanfel poderia saber sobre seus poderes. Mas então ela pensou que, se algo parecesse suspeito, ela fugiria para outro país e contaria a verdade sobre o imperador. Então, com um sinal de positivo, ela começou a refletir sobre o fato de que os imperadores haviam prometido deixá-la ir em um ano, então ela estava determinada a alcançar uma vida livre e fazer sua família responder por tudo que haviam feito com ela. Eventualmente, no reino de Lupin, o rei, suas filhas e filhos jantaram, e na pauta estava Terriela se tornando imperatriz. Nesse momento, seu irmão riu e disse que uma garota tão sem valor nunca poderia se tornar imperatriz, e se ela conseguisse, ele deveria ter a outra perna quebrada também. A irmã mais velha sorriu e disse que Terriela, se voltasse, provavelmente estaria num caixão. A irmã mais nova pensou profundamente e relatou que, se olhassem apenas para a aparência, Terriela era de fato insanamente bonita. E lembrando-se da irmã mais velha, disse que Terriela era a garota mais bonita que já tinha visto. A irmã mais velha disse que Terriela era uma garota comum, mas assim que abria a boca, começava a falar bobagens. Depois, ela acrescentou que os filhos de famílias nobres e reais de outros países deveriam ser gratos a eles por salvá-los de se casarem com aquela garota que tinha o pior temperamento do mundo. Bem, então o diálogo foi interrompido pelo rei Lupion, que informou com um sorriso que sua filha mais velha estava absolutamente certa e que o caráter de Terriela era absolutamente semelhante ao do imperador, porque ele também era mentalmente instável. Então a garota nem mesmo voltaria para casa na forma de um cadáver. Então ele informou friamente que o imperador era cruel, então o castelo do imperador se tornaria o túmulo de Tiriel, e quando ela retornasse, não seria grande coisa, porque ele ouviu antes que o rei Shalom estava procurando uma rainha, então quando ela voltasse, eles a enviariam para ele. A irmã mais nova anunciou com entusiasmo que o rei tinha mais de 70 anos, e o irmão mais velho comentou animadamente que mais de 30 rainhas já tinham morrido nas mãos desse homem, e então disse que mesmo assim, Querogene, o irmão do tolo de olhos verdes, deveria estar voltando para casa em breve, então perguntou ao pai o que fariam se Querogene começasse a procurar a protagonista. Após ouvir a pergunta, a mesa ficou em silêncio por um tempo. Todos sabiam que Querogene era um dos magos mais poderosos e dificilmente alguém no continente seria capaz de derrotá-lo, e todos sabiam que ele estava loucamente apaixonado por sua irmãzinha. Lembrando de Querogene, a irmã mais nova sugeriu com entusiasmo que eles mentissem e dissessem que Terriela queria sair, e o irmão concordou com essa ideia, dizendo que se ela morresse no palácio do imperador Leonhardit, não teriam nada a temer, pois não seriam descobertos. O rei Lupion pensou sobre isso, limpou a boca e terminou seu jantar, dizendo que Querogene estava investigando a epidemia, então ele não estaria retornando ao castelo real tão cedo. Mas eles deveriam ter cuidado para que ele não recebesse a notícia da partida de Tiriel. Então ele olhou seriamente para seus filhos e disse que Querogene deveria ser o último a saber sobre isso, e apenas depois de terminar seus negócios e retornar, e quando isso acontecesse, o funeral daquela garota estaria em pleno andamento para que ele pudesse se despedir dela. Nesse momento, o imperador já tinha chegado à personagem principal, que habitualmente se despiu e se preparou para a cura. A garota estava fazendo seu trabalho e olhou para o marido com entusiasmo, admitindo para si mesma que ainda não conseguia se acostumar com o fato de que um homem tão louco, sem senso de compaixão, mas tão bonito e sexy, era seu marido. Mas seu olhar não passou despercebido para o imperador, que se aproximou dela e perguntou se a princesa estava pensando em algo enquanto estava sendo tratada. Ela ficou muito surpresa com tal pergunta e, é claro, começou a negar. A garota pensou que seu novo marido era incrivelmente observador, o que a deixou furiosa, mas seu rubor não passou despercebido por Li Vanfel, que apontou sem hesitação.
Mas então ela se virou para o imperador e disse que ele tinha entendido um pouco errado e explicou que ela coraria mesmo se tivesse tocado não Sua Majestade Imperador Linhart, mas o mesmo conselheiro Geren. Mas ao ouvir isso, sua expressão facial se tornou muito mais crua. Ele disse que se isso realmente acontecesse, alguém obviamente veria seu próprio sangue e seria muito terrível. A garota não entendeu completamente sua reação, então ela disse calmamente que seria muito mais confortável tratá-lo se ele não se despir, porque toda vez era moralmente insanamente difícil colocar suas mãos em seu peito. Mas Livanfel calmamente informou a princesa que certamente não era um problema, mas o tratamento sem roupas ele gostava muito mais. A garota examinou seu rosto e viu uma satisfação estranha, então ela perguntou qual era o motivo de seu amor pela nudez. Então ele disse que o imperador toda vez tem que gastar tempo para se vestir e se despir, mas no momento seguinte, de forma insana e inesperada, Tariela Livanfel veio insanamente perto e a levantou gentilmente pela cintura para que seus braços tocassem seu torso musculoso e forte e ele sorriu levemente e perguntou à garota se ela poderia adivinhar o motivo pelo qual ele preferia fazer isso dessa maneira. A princesa, corando de constrangimento, notou que estavam inegavelmente próximos um do outro e absolutamente não sabia como se comportar, porque ela estava queimando de constrangimento. Então, a garota abaixou desajeitadamente o rosto e disse ao ligeiramente envergonhado imperador que se ele continuasse da mesma forma, ela iria para a cama antes da meia-noite e Sua Majestade se tornaria um bêbado novamente e se fecharia em seu quarto. Mas ele calmamente pegou sua mão e forçou a garota a levantar o olhar preocupado e olhar em seus olhos. Então Livanfel disse à protagonista que ela não precisava se preocupar com isso, porque se ela não gostasse de tudo o que estava acontecendo, eles podiam parar a qualquer momento. A garota olhando para ele animadamente não entendia o que essa frase significava e então ela se perguntou o que aconteceria se ela dissesse que realmente gosta de tudo e se ele faria então o que quisesse. Então, a protagonista decidiu mudar de assunto, então ela se afastou desajeitadamente e disse que logo teriam uma cerimônia de casamento e ela estava doente de preocupação com isso. O imperador disse que estava feliz com isso porque também era o seu primeiro casamento, então ele ficou satisfeito em saber que não era o único preocupado com isso. Eventualmente, eles se sentaram um em frente ao outro nas cadeiras e o imperador olhou para a garota com um olhar calmo e preocupado, imaginativamente, e perguntou se ela queria que o rei Lúpion comparecesse ao casamento e, se ela não quisesse, ele poderia simplesmente não enviá-lo, nem à sua família, um convite. A protagonista ficou loucamente surpresa e se perguntou por que ele estava perguntando tal coisa, mas ele calmamente disse que teve a impressão de que ela realmente não queria ver sua família. A protagonista olhou para baixo envergonhada e pensou no fato de que não havia contado nada a ele, mas o homem foi perspicaz o suficiente para perceber por si mesmo. Então, confusa e preocupada, a protagonista olhou para ele e perguntou por que Sua Majestade diria uma coisa dessas afinal, Lúpion é sua família e eles têm a obrigação de comparecer ao casamento. O imperador olhou para ela com preocupação enquanto a garota explicava que queria que suas irmãs e irmãos recebessem um convite. Ele estava insanamente inquieto, determinado a olhar para a protagonista para que ela pudesse confiar nele, mas a protagonista fechou firmemente o punho e disse que se eles chegassem à cerimônia de casamento, ela poderia ver toda a sua família mergulhada em inveja e anunciou honestamente que tal visão raramente seria vista novamente, então ela tinha que ver tudo pessoalmente para ir para a cama de bom humor e ela simplesmente não podia esperar por aquele dia. Mas, de repente, para sua surpresa, o imperador se perguntou como a protagonista poderia ser tão cruel de verdade, e ela disse que tudo se tratava de sua mãe e decidiu contar-lhe a história. Então, lembrando-se de sua mãe, Teriela disse que sua mãe a amava tanto que todos os outros só poderiam invejá-la e foi sua mãe que a ensinou a se amar e nunca desistir. Sua mãe era uma mulher insanamente forte, mesmo que houvesse apenas uma pessoa no mundo que amava Teriela, ela não tinha nada mais forte do que aquele amor. Sua mãe estava sempre lá para apoiá-la e guiá-la pelo caminho verdadeiro e também constantemente a defendia, dizendo que se ela não tivesse feito nada errado e estivesse confiante em si mesma, não deveria se desesperar, afinal, ela tinha toda a vida pela frente e seria amada infinitamente. Ao ouvir essa breve história, Livanfel Leonhard afirmou que a mãe da garota era uma mulher insanamente sábia e boa. Ela apenas respondeu que, segundo rumores, sua mãe nunca a havia abraçado depois que ela nasceu, mas quando ela tinha 3 anos, tudo mudou e talvez ela estivesse envergonhada por não ter feito nada por ela. Ao ouvir isso, o imperador abaixou a cabeça pensativamente e disse que poucas pessoas, em princípio, poderiam realmente entender a criança, então sua mãe era de fato uma pessoa incrível naquela época.
A protagonista olhou cuidadosamente para a expressão do homem à sua frente e se perguntou se ele tinha boas lembranças de sua mãe, e ela não gostou da expressão triste em seu rosto. Então ela percebeu que não sabia absolutamente nada sobre o imperador, nem sobre ele nem sobre sua família. Mas no momento seguinte, ela foi tirada de seus pensamentos tristes por um cara que disse com um sorriso no rosto que, se a protagonista quisesse, ele enviaria um convite para o casamento para todos de Lúpion. A garota ouviu isso e literalmente brilhou e anunciou alegremente que estaria aguardando esse momento. Vendo uma terriela tão alegre, o homem disse que, nesse caso, escolheria o método de entrega mais rápido. Então, algumas semanas se passaram e Sua Alteza foi informada de que a família Lúpion havia chegado. Então, todos os quatro se curvaram diante do imperador e deram as boas-vindas ao filho do império, e a protagonista, observando atentamente essa cena, pensou que finalmente chegará o dia tão esperado para ela, e agora essas pessoas responderiam por tudo o que haviam feito. Olhando para os Lúpions recém-chegados, vivendo com orgulho, anunciou que as pessoas haviam demorado insanamente para chegar ali e ele considerava uma grande honra para eles, pois nunca esperara tanto na vida antes. Naquele momento, o pai da protagonista, junto com suas irmãs e irmão, curvou-se a ele pedindo desculpas. A protagonista apenas assistiu contente, feliz por finalmente poder ver essas pessoas se curvando diante dela. Mas naquele momento, o imperador literalmente brilhou e disse que só queria alegrá-los após uma jornada tão longa, mas parece que ele havia exagerado um pouco. Nesse momento, olhando para o olhar atento de Livingful Leonhart, o rei Lúpion relatou que até ficou um pouco assustado no início e relatou que o imperador tinha um senso de humor terrível. Mas depois, para choque dos parentes da personagem principal, Livingfell revelou que era na verdade apenas meio brincadeira. Então ele os olhou atentamente e disse que a jornada deles não havia sido tão longa porque a princesa teve que chegar até ele por 3 meses. Então, olhou para eles com um olhar de desprezo e disse que aparentemente havia muitos bons engenheiros no reino de Lúpion e perguntou por que a carruagem feita de tábuas podres havia levado 3 meses para viajar. Então, ele examinou o rei com desprezo não disfarçado, como se o estivesse ameaçando, e disse que seus engenheiros deveriam ser treinados pelos engenheiros do Império de Leonhart, seria um pecado perder tal conhecimento. Depois, acrescentou que não ficaria surpreso se a carruagem da princesa tivesse uma roda caído no caminho e desabasse no local, pois estava em péssimo estado e ainda assim a carruagem estava funcionando. No início, o rei Lúpion tentou se justificar, mas depois de ouvir as palavras do imperador em choque, ele disse que estava pensando há muito tempo se, como uma potencial noiva, eles enviaram uma dama em uma carroça podre que a qualquer momento poderia perder uma roda. Na verdade, o rei Lúpion queria mostrar o milagre da engenharia em seu reino. Vendo a tensão no rosto do rei, Von Leonhart riu novamente, sorrindo, disse que parecia ter exagerado novamente com suas piadas, e era improvável que o rei o tivesse feito de propósito. Mas no momento seguinte, o rosto do homem mudou dramaticamente, e com desprezo e ameaça, ele disse que, a menos que fosse feito de propósito, era desrespeitoso não apenas com a princesa, mas também com a pessoa para quem a enviaram. Então estavam literalmente cuspindo no rosto do imperador. Depois disso, ele gentilmente colocou o braço nos ombros da personagem principal e pegou sua mão pequena na dele e começou a examiná-la. Então ele disse que se considerava uma pessoa muito hospitaleira e, portanto, como Terriela e seus parentes não se viam há muito tempo, estava pronto para convidá-los para falar sobre assuntos familiares. Ela literalmente brilhava de felicidade ao perceber que agora isso começaria e agradeceu ao seu majestade por tal cuidado. Depois disso, ela cumprimentou felizmente suas irmãs, seu pai e seu irmão. Ela sorriu feliz, mas sua voz soou ameaçadora quando disse que não via isso há muito tempo e que sentia muita falta deles. Depois de um tempo, a protagonista e sua família chegaram ao Palácio Imperial, que recentemente se tornou sua casa. Então, seu irmão começou a perguntar animadamente para a garota se ela realmente havia decidido se casar com o imperador. A protagonista, olhando para ele infeliz, pensou que ele havia esquecido o aviso de seu pai de que nenhum de seus filhos deveria falar com ela até que ele voltasse do imperador. No final, a protagonista nunca respondeu e apenas cansada suspirou e perguntou ao seu irmão onde Querogene estava agora porque ela queria vê-lo, não as suas faces, mas de repente a voz de sua irmã mais velha disse que Querogene ainda estava lidando com a epidemia. Então ele não poderia vir e havia mais problemas do que eles pensavam, então o caso arrastou-se, mas a protagonista estava confusa, então ela pensou sobre o fato de que se seu irmão descobrisse sobre seu casamento, ele largaria tudo e...
viria, então a situação não parecia boa. Ela explicou calmamente que antes os Lupion S a tinham enviado como noiva e agora estavam surpresos que tudo tivesse dado certo. Então a protagonista disse com um sorriso que aparentemente eles pensaram que o imperador a mataria, então foi bastante interessante ver suas faces desapontadas e surpresas quando receberam o convite de casamento. Mas, nesse momento, sua irmã mais velha gritou e perguntou à protagonista o que ela estava dizendo porque agora ela era a futura imperatriz. Mas a protagonista calmamente espalhou as mãos e com um sorriso de lado disse à sua irmã que agora ela podia fazer o que quisesse e aparentemente eles ainda não entendiam o que estava realmente acontecendo e perguntou se eles queriam dizer alguma coisa para ela, mas eles permaneceram em silêncio e não ousaram dizer nada. Então ela pensou que aparentemente eles tinham decidido que se a tratavam normalmente, ela esqueceria todo o bullying e as tentativas de matá-la que aconteceram antes. Mas então ela observou que esse comportamento estava muito de acordo com suas imagens, então mentalmente os alertou que seus planos de vingança não mudariam a menos que eles se calassem e se acalmassem. Mas então a irmã mais velha anunciou decisivamente que na verdade tudo era parte de seu plano, até mesmo o irmão mais velho da protagonista ficou loucamente surpreso com tal declaração de sua irmã. Tentando esconder sua incerteza, a irmã informou que se não tivesse enviado a protagonista para o Império, ela nunca teria sido capaz de se tornar uma imperatriz. Depois, ela se aproximou e cutucou a testa da garota com a mão, e disse que anteriormente a garota havia dito que não queria ir para o Império, mas se eles não a tivessem forçado, ela ainda estaria comendo restos, então a protagonista deveria ser muito grata. E então, com um sorriso, disse que uma garota deveria apreciar parentes maravilhosos que lhe deram uma chance de mudar sua vida. A protagonista olhou em volta em silêncio e percebeu que aparentemente seus parentes ainda não tinham percebido que estavam em seu palácio e não o contrário. Mas quando viu as expressões, a protagonista percebeu que estava enganada e que eles entendiam de quem era a casa, mas, apesar disso, nenhum deles que agora ela teria que se comunicar com mais cuidado. Então, ela pensou em como sua irmã mais velha poderia pensar que as criadas deste palácio, onde Terriela vivia, se juntariam à garota que chegará recentemente e começar a menosprezar sua senhora. Então, ela afirmou que até então era apenas lixo sob seus pés, mas desde então tudo mudou. Ela olhou firmemente para sua irmã mais velha e disse que se continuassem mentindo para ela tão descaradamente, pelo menos deveriam fingir acreditar em suas próprias palavras. Mas sua irmã mais velha estava claramente magoada e a olhou com raiva, exigindo que ela repetisse o que tinha dito, mas ela calmamente disse que eles provavelmente não queriam sujar as mãos, porque todos estavam os observando afinal de contas. Eles eram da família real e não precisavam de tanta atenção. Nesse momento, seu irmão defendeu sua irmã mais velha e disse que Terriela aparentemente estava ficando um pouco confiante demais assim que se tornou imperatriz e pensou que poderia dizer tais coisas. Então ele lembrou a ela que o casamento ainda não havia acontecido, mas ela olhou calmamente para eles com um olhar maldosamente desprezível e se perguntou se poderiam pensar em algo mais inteligente. Seu irmão olhou para ela infelizmente e perguntou se ela suspeitava do que seu pai estava fazendo agora. Ele foi persuadir Sua Majestade o Imperador a escolher outra candidata para se casar, pois o Imperador certamente quereria alguém melhor do que ela para esposa. A protagonista sorriu triunfante ao perceber que eles acabaram de contar toda a verdade e cometeram um erro em algo tão pequeno e arruinaram tudo eles mesmos. Então, aparentemente, eles realmente não percebem a posição em que estão. Então, ela olhou resolutamente ao redor para todos os três e disse que aparentemente eles haviam planejado originalmente matá-la quando retornassem ao reino de Lupien. E seu irmão resolutamente disse que aparentemente a protagonista finalmente percebeu e perguntou se ela não estava com medo, mas ela apenas sorriu triunfante com a compreensão de que aparentemente mesmo apesar de seu alto título, nenhum deles iria se desculpar com ela pelo tratamento passado. Mas de repente foram interrompidos por um servo que se curvou e disse que uma mensagem havia chegado do imperador e o irmão imediatamente foi até ele, arrancando seu pergaminho e já ameaçando a protagonista que o imperador definitivamente a rejeitara. Então quando ela retornasse ao reino, estaria acabada, e o servo claramente desaprovou tal comportamento por parte deste jovem, mas a protagonista apenas sorriu triunfante e informou a seu irmão para finalmente começar a ler e, como ela esperava. No segundo seguinte o rosto do jovem se contorceu em horror e medo e ele literalmente não podia acreditar no que via e a protagonista estava observando essa imagem e já adivinhava o que ele viu lá. Então ela levemente perguntou por que sua expressão tinha mudado e ela mesma pensou que Livanfel não a havia casado porque precisava de mais poder ou porque faltavam mulheres, ele precisava de sua força e ela tinha certeza de que ele não encontraria alguém com a mesma.
No momento seguinte, suas irmãs se aproximaram do irmão e, lendo as mensagens do imperador, ficaram chocadas e não entendiam por que um homem assim decidiu se casar com ela. Então, a protagonista sentou-se no sofá e disse que na manhã seguinte informaria ao marido, o imperador, que seus parentes tinham a intenção de matá-la, mas os parentes, em pânico, começaram a gaguejar e dizer que a garota estava mentindo e eles não disseram nada sobre o assassinato. E a irmã apenas disse que absolutamente ninguém acreditaria nela. Mas a protagonista calmamente olhou para eles e se perguntou por que eles achavam que ela não poderia fazer isso, porque todas aquelas pessoas na sala poderiam ouvir a conversa deles. Ela sorriu docemente e claramente satisfeita, então disse que seus parentes fariam melhor em manter a boca fechada se não quisessem ficar sem ela. Então ela disse que eles deveriam perceber o mais rápido possível que este era o seu palácio e as pessoas não encobririam suas mentiras e ameaças como os servos em sua casa faziam. Então sorriu e disse que os servos neste palácio não se colocariam ao lado dele, mas ao lado dela. Ela era a mestra deles. Algum tempo depois, a protagonista se viu em um chá com seu futuro marido, o imperador, e o imperador, examinando sua noiva, disse que aparentemente ela se divertiu muito enquanto socializava com sua família e o humor dos Lupins claramente melhorou desde sua chegada. Ela disse que não podia garantir nada, mas o encontro deles foi realmente muito feliz. Então ela lembrou como majestosamente e regalmente sentada no sofá ela perguntou às suas irmãs e irmão o que aconteceria com eles se sua majestade o imperador descobrisse sobre o incidente. Então ela advertiu que os jovens devem saber qual fama o imperador tem. Mas depois de olhar para seus rostos preocupados, ela disse que, como nunca foram família, ela estava disposta a dar a cada um deles uma chance e depois de sorrir radiante, disse que cada um deles deveria se curvar diante dela e pedir desculpas sinceras, após o que ela estaria realmente pronta para perdoar a todos. Ela olhou ao redor para as pessoas descontentes e disse de maneira amigável que era muito melhor do que perderem suas cabeças, então eles não tinham nada a perder além de seu imenso orgulho. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!